Está no ar o programa Democracia em Dia, o espaço onde a divergência de ideia é o combustível para o entendimento. Hoje estamos conosco o ex-prefeito Clésio Salvaro, ex-deputado, ex-vereador, quase que presidente da República futuramente. Clésio Salvaro tem uma história que, se for contar aqui, a gente vai levar o programa inteiro, né? Então, eu já começo já perguntando, Clésio, qual é a cidade que temos? A cidade que temos, Célio, primeiro assim, obrigado pela oportunidade de falar com você, né? Falar nesse programa que eu sei que está tendo uma audiência muito boa, Democracia em Dia. E é bom falar exatamente porque estamos muito próximos de uma eleição aí, a menos de 4 meses da eleição. E qual é a cidade, né, que nós temos? É a cidade que nós desejamos, né? A cidade que nós queremos. E quando eu assumi a prefeitura de Criciúma pela primeira vez, nós apresentamos, antes de ser candidato, e durante a candidatura, e depois colocamos em prática, o chamado choque de gestão. E a gente falava que, o que é o choque de gestão? O choque de gestão não é um fim em si, mas é um meio. É onde tu gasta menos para tocar a máquina, a estrutura pública, para sobrar mais recursos para investir na cidade e nas pessoas. Então, a cidade que nós temos é esta cidade, aonde o poder público deve investir mais na cidade e nas pessoas, enfrentar os problemas de frente. Agora, nessa época, o pessoal fala muito em El Niño e tal, esse negócio, chuvas e tal. Graças a Deus, e a gente não está aqui para desafiar a natureza, mas nós enfrentamos um dos maiores problemas que a nossa cidade tinha. Toda vez que chovia um pouco acima do normal, o que acontecia, Célio? Você conhece a cidade de Criciúma bem melhor do que eu. Toda vez que chovia um pouco acima do normal, a água saía fora da calha, invadia lojas, casas, o comércio tinha prejuízos milionários. Eu lembro assim, eu era muito criança, eu vinha com a mãe para fazer compra aqui no mercado, no Atacadista Juste, no Atacadista Autof aqui, na rua Henrique Lage. Eu lembro que a 6 de janeiro ficou totalmente debaixo d'água na enchente de 1974, aquela famosa enchente de Tubarão. Quis Deus que eu pudesse ser prefeito da cidade um dia e poder resolver um problema que era crônico na cidade de Criciúma. E não foi só isto, né? Foi o desassoreamento dos rios, limpezas, enfim. Então, a cidade que nós temos é a cidade que nós escolhemos. A cidade que escolhemos os nossos prefeitos, a cidade que nós escolhemos os nossos vereadores. E eu digo assim, eu sou um sortudo por ter sido prefeito desta cidade. E antes de mim, outros grandes prefeitos estiveram aqui, que fizeram bem a sua parte. Então, não tem esse negócio assim, não, porque eu fiz, não, mas eu fiz porque outros também fizeram bem a sua parte. Então, a cidade que nós temos é a cidade que o povo soube escolher os seus prefeitos. Exatamente, né? Faz sentido o que o Clésio Salvaro falou. Então, quando ele diz a cidade que nós temos, e qual é a cidade que nós queremos agora? Agora nós temos que andar um pouco mais. Agora temos que andar um pouco mais para frente. E eu vou puxar aqui em rápidas palavras. A minha última eleição que eu disputei para deputado estadual foi em 2006. E eu quero que o telespectador acompanhe comigo. Há 20 anos exatamente, olha o padrão, a qualidade dos deputados que nós tínhamos nos representando na Assembleia Legislativa. Tinha Valmir Comim, que já era deputado e foi para a reeleição. Altair Guide, um dos melhores prefeitos que esta cidade já teve, era deputado estadual. No auge do PT, Décio Góes e José Paulo Serafim, já temos 4. Ronaldo Benedetti, um grande deputado, secretário de Segurança Pública. Ada De Luca, o marido dela, presidente da Casan, deputado, que é o Valmor De Luca, deputado por vários mandatos, ela filha de um prefeito desta cidade, Júlio Garcia e Clésio Salvaro.
Há 20 anos, nós tínhamos 8 deputados eleitos na cidade de Criciúma, só aqui. Passado 20 anos, vamos fazer um comparativo com os deputados que nós temos. Então, a cidade que nós queremos, que nós desejamos, ela vem através do voto. Por isso, a importância de votar. Eu não falo votar na extrema direita ou nem na extrema esquerda, porque nem as extremas, nenhuma das extremas constrói ponte, constrói unidade de saúde, faz asfalto. O deputado que nós queremos é aquele do trabalho, da resposta, da presença, aquele que apresenta trabalho para a sociedade. Então, o eleitor tem a grande oportunidade de votar nesta eleição naquele que apresentar as melhores propostas, mas propostas viáveis, naquele que conhece um pouco da máquina pública. Por exemplo, nós precisamos levar a via rápida até a zona sul do Rincão. Exatamente. Nós precisamos ter uma policlínica regional aqui. Nós não temos uma policlínica regional. Nós temos que ter aqui o transplante de fígado na área da saúde. Nós não temos. Eu tenho parentes agora e conheço muitas pessoas que para fazer um transplante de fígado ou vai para Porto Alegre, sim, mas ou vai para Florianópolis ou vai para Blumenau, no Hospital Santa Isabel. Por que não aqui em Criciúma? Se nós temos bons profissionais, temos uma capacidade técnica instalada, capaz de fazer todos os serviços. A propósito, uma das propostas que vou levar para a Assembleia é acabar com essa tal da regulação estadual. Caso sendo eleito, eu vou acabar. A regulação ela tem que ser regional. Não tem que pegar uma pessoa daqui para fazer um problema no coração, por exemplo, que tem que mandar para Mafra ou para São José. Ora, por que não aqui? Ah, Salvário, mas não tem o serviço aqui. Credencia, habilita equipes para fazer os serviços aqui. A nossa região é uma grande região. Aí quando eu falo de regiões, eu falo a região do Vale do Araranguá, que tem 15 municípios, eu falo da nossa região aqui da REC, que temos 12, eu falo da região de Tubarão, pegando também a região da Laguna, que somado à população, ultrapassa ou chega perto a 1 milhão de habitantes. Então, quando eu falo na regulação regional, tem que ser essa regulação regional aqui. Ah, mas essa tal da média e alta complexidade, que as pessoas não sabem muitas vezes o que é, são aqueles procedimentos complexos que tem que mandar para Florianópolis, Blumenau, Joinville ou para qualquer outra cidade do estado. Se nós temos condições de fazer aqui, nós vamos fazer aqui. Então, essas são as pautas e entre outras que eu vou levar para a Assembleia Legislativa. Por isso que eu digo assim, votar em candidato daqui. Nós precisamos assim, eu vou pedir, a hora que chegar o momento certo, Bolano, eu vou pedir votos, eu vou pedir voto para mim, é claro, vou pedir voto para o meu candidato a governador, vou pedir voto para o meu candidato a senador, para o meu candidato a deputado federal e vou pedir votos para mim. Para deputado estadual e deputado federal, vamos priorizar elegendo candidatos da nossa região. Porque se você votar no candidato de Joinville, de Chapecó, de Blumenau, quando tiver alguma coisa, eles vão levar para a cidade deles, para a região deles. Exatamente. Por isso tem que votar em candidato daqui. Se você quer ver a nossa região continuar prosperando e crescendo, vamos primeiro eleger nossos representantes. Você cobra muito mais fácil do seu deputado, do seu representante, quer na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa, se você votar no candidato daqui. Ah, mas eu vou votar no candidato de Joinville. Sabe quando que você vai ver ele? Só daqui 4 anos. Por isso eu defendo muito votar nos candidatos da nossa cidade e da nossa região. Faz sentido, viu, gente? Eu sou a favor também disso aí. Nós temos que ter o representante. O ex-prefeito, eu já ia falar prefeito, é um costume. O ex-prefeito falou que essas 3 regiões têm 1 milhão de votos. De eleitores. Sim, 1 milhão de pessoas, daria para dizer, né? Eles vão dar, eu já fiz estudos, vão dar 700 mil votos bons. Clésio, eu faço uma pergunta, só para ver a faixa de jovens, de médio e de acima de 70 anos. Pergunto,
Na última eleição, acima de 90 anos, quantas pessoas foram votar? Teve gente acima de 100 anos. Pô, que pergunta, hein, Célio? Acima de 90 anos. Até hoje ninguém me acertou. Não, eu não tenho este número, eu não sei, até porque, de acordo com a legislação brasileira, aí você não precisaria mais votar com esta idade, acima de... 70. Se bem que 70 anos é jovem hoje, né? Tem que mudar a Constituinte. Por quê a Constituição? Porque uma coisa era 40, 50 anos atrás, alguém com 60 anos que era uma pessoa idosa. Exatamente. Hoje, 60 anos, você está começando a vida. Hoje, com 60 anos, você é um jovem. Você está ingressando no mercado de trabalho. Mas me perdoe, Célio, eu não sei te responder essa pergunta. Tem que fazer as análises profundas como eu faço. 34 pessoas foram votar, foram às urnas. Estou falando de 90 anos para cima. Aqui da nossa região ou Criciúma? Criciúma só. A ANREC foi 196 pessoas que compareceram às urnas. A MESC foi 79 que foram votar. Então, eu mostro tudo isso aí. Aí quando eu vejo, eu pego a faixa de 70 anos para cima, é a mesma quantidade de jovens até 24 anos, são 15 mil eleitores. O que está se fazendo para esse pessoal acima de 70 anos? Eu me aposentei agora, por isso que eu também... Você sabe que você traz aqui uma pauta muito interessante. Qual é a faixa etária do povo e para onde ela caminha? A população de animais de estimação, basicamente gatos e cachorros, cresce mais do que a população de humanos. Os casais estão preferindo ter menos filhos e mais animais de estimação. Nós temos um dado, e esse dado pode estar já um pouco ultrapassado, ele era de 2024, a média de um gatinho, de um cachorrinho, custa em torno de R$600. 1 quilo de ração, hoje, com o valor dele, você compra um pacote de arroz. Então, só para ver como a população de animais cresce mais do que a população humana. Então, a causa animal é uma pauta que tem que estar presente na política, esse debate tem que vir para a mesa, e também a população idosa, porque as pessoas vivem mais, tem mais acesso à saúde, ter mais informações. Hoje tem o WhatsApp, tem a internet, tem a televisão, tem ainda o rádio, que as pessoas também se informam através do rádio. Então as pessoas têm muito mais informações. Então, por isso elas estão vivendo mais. Mas vivem mais e vão para onde? Isso que eu pergunto. Por isso nós construímos o Centro de Convivência da Terceira Idade, que leva o nome da ex-primeira-dama, Dona Zuma Madique Barreto, ali na Próspera, que passa por ali semanalmente mais de 2.000 pessoas. O prefeito, o atual, o Vaguinho, está pensando, já adquiriu uma propriedade ali que pertencia ao Sindicato dos Aposentados de Rio Maina e vai fazer também lá no Rio Maina um centro de convivência para a terceira idade. Tenho certeza que a Grande Santa Luzia, a Grande Próspera, também elas serão contempladas, porque é uma necessidade de ter um local para o acolhimento dos idosos. Eu, por exemplo, quando saí da prefeitura, eu fui abraçar uma causa social. Eu estou ajudando no asilo São Vicente de Paulo, só ajudando, porque quem trabalha mesmo lá é uma diretoria, hoje é sob o comando do José Hélio de Luca, mas tem 77 leitos. Nós estamos aumentando 117 leitos, porque a gente sabe que a população de idosos está aumentando. Mas e aí você vai só perguntar, e os jovens? E os jovens? O jovem, nós precisamos ter uma internet boa, porque hoje o comportamento da juventude mudou. Não tem mais há ainda um pouco, mas não é tanto, de as pessoas ir lá bater o cartão. Hoje você pode produzir da sua casa, o tal do home office. Por isso, além de construir parques, esses que as pessoas conhecem em Criciúma, também nós projetamos o Parque Leonardo da Vinci, para dar oportunidade a esses jovens, essas boas cabeças que vão trabalhar. Porque mudou muito. Eu lembro que meu nono dizia o seguinte: bom,
trabalhar ali, dirigindo ali, indo para um lado, para o outro, no escritório. Isso não é trabalho. Trabalho é ir para a roça, com uma pá, com uma enxada, com uma foice. Então, mudou esse conceito que o trabalho era braçal. Hoje é a cabeça. Então, tem que dar oportunidade para esses jovens. Clésio, quando eu falo, os idosos hoje, jogar bocha, comer bolo, eles querem algo mais. Só para te ver, Criciúma, 34 vieram votar. Foram votar. Rincão, 12. Cocal, 9. Forquilinha, 7. Sara, 34 pessoas. Saíram de casa com essa idade. A minha mãe, com 96 anos, acha que eu não levasse ela. Ela votava no Lapagesse. Ela faleceu com 97. E era só comigo que ela ia. Os outros, nós somos em 10. Era uma ciumeira. Não, é só o Célio que me leva. Porque ele sabe onde é que eu voto e sabe com quem que eu tenho que votar. Ela votava, ela falava, é a Taíde e a mim. É o Ataíde, era o Ataíde. O Ataíde, para quem não sabe, é o Ataíde Guida. Isso. Né? Então tem tudo, Siderópolis 12, Treviso 5, o Sanga 29. Estou falando de uma idade avançada, sair de casa para votar. Como dizia uma senhora, lá na Praça da Sé, ela dizia, a eleição, era uma nordestina que vendia roupa, a eleição devia ser um dia de festa, porque é um dia de mudança, um dia de renovação, que fazer com que esses jovens não querem votar. Então, o percentual fazer com que acima de 70 anos 15% vão votar, eles podiam ficar em casa, com essa confusão toda, com essa polarização. Então, a faixa jovem não tá interessado. A faixa adulta, nós temos que oferecer mais coisas ainda para ele, além da bocha, além da canastra, que tem que ser pensado nisso. Porque tem muita... O que faz? Faz tirar de dentro de casa, faz ele viver mais. Então, isso é importante a gente pensar em mais algumas ações. Você sabe que, por coincidência, eu faço um programa de rádio e diariamente, de segunda a sexta. E na segunda-feira eu entrevisto sempre o Dr. Ricardo Schomann, que é cirurgião cardíaco. Exatamente. E ele estava comentando que ele fez ali no Centro da Terceira Idade uma palestra para os idosos. Tinha mais de 300 idosos. Conversando com elas, explicando, né, como é que se orienta, o problema de saúde, como é que você faz, porque não é viver muitos anos, é viver muitos anos com qualidade de vida. E o Centro de Convivência da Terceira Idade, ali, além de jogar uma canastra, jogar um dominó, além de ter uma aula de dança e ouvir boas músicas, ali também tem aula de inclusão digital. Nós precisamos, Célio, eu gosto muito desse debate, de trazer os idosos para a inclusão digital, porque hoje você se comunica, também tem outros meios, mas o meio de comunicação hoje é o WhatsApp. Então tem que trazer os idosos para a inclusão digital. E lá tem aula de inclusão digital, lá tem médico, tem dentista, lá tem yoga, tem aula de violão, ou seja, é o sentimento de pertencimento. O idoso não pode ser um objeto descartado, ele tem que ser aproveitado. Inclusive eu falo muito para os idosos. Exatamente. Você pode até não ter mais obrigação constitucional de comparecer às urnas para votar. Mas não vote por você, vote pelo teu filho, vote pelo teu neto, vote pelo teu bisneto. Porque, na verdade, o que faz um pai? Tudo que o pai faz é para os seus filhos, tudo que o avô faz é para os seus netos. E o voto, e quando você fala desse momento de polarização, é um momento triste, é um momento... vamos falar sobre isso? Não sai daí já, que já voltamos com o programa Democracia em Dia, RTV Canal 19. Para você que procura um ponto comercial no centro de Criciúma, de excelente qualidade para seu escritório ou até mesmo na área da saúde, temos uma opção na Rua Anita Garibaldi, perto do Combo Atacadista. Salas amplas, totalmente reformadas. Para mais informações, ligue 48 996 39 0024 e agende uma visita. Nosso atendimento é 24 horas. Essa oportunidade você só encontra aqui, no Plantão do Imóvel.
Uma ótima oportunidade para você no bairro São Simão. Uma casa ampla para morar ou investir, totalmente reformada. O imóvel conta com 2 construções no terreno, podendo fazer até 5 kitnets para aluguel. Uma grande oportunidade de investimento. Condições facilitadas. Este imóvel está disponível para aluguel ou venda. Agende uma visita. Nosso atendimento é 24 horas. Essa oportunidade você só encontra aqui, no Plantão do Imóvel. Excelente oportunidade para você! Kitnets Container no bairro Ana Maria. Ótima localização ao lado da Via Rápida. Totalmente mobiliada. Dormitório, cozinha, banheiro, deck privativo e churrasqueira. Todas essas vantagens com preço promocional a partir de R$ 1.200 mensais. Essas ofertas você só encontra aqui, no Plantão do Imóvel. Excelente oportunidade para você. Kitnets Container no bairro Buenos Aires, perto da área industrial, a 5 minutos da Próspera. Totalmente mobiliada, 1 ou 2 dormitórios, cozinha, banheiro, deck privativo e churrasqueira. Todas essas vantagens com preço promocional a partir de R$ 1.200 mensais. Essas ofertas você só encontra aqui, no Plantão do Imóvel. Voltamos com o programa Democracia em Dia na RTV Canal 19 com Clésio Savaro, pré-candidato a deputado estadual. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta sobre o centro de convivência. Mas antes disso, você como pré-candidato, as 3 propostas, uma você falou que era regulação estadual. E essas 3 propostas que você vai fazer, você acha que transforma também em voto? Porque você vai precisar do voto, então você não vai fazer só por causa do voto, mas vai precisar do voto para ser um representante do Sul. Olha, Célio, você traz assim uma pergunta, um debate interessante. O que dá o voto? O que é o voto? O que é o voto? O voto merecia constar do currículo escolar. E no tempo que eu ia para a escola tinha o SPB, Sim, Organização Social, Moral e Cívica, né? Quem está nos assistindo agora, o SPB. O voto, ele merece ser estudado. O que faz uma pessoa acima de 90 anos, que não tem mais a obrigatoriedade constitucional de ir lá votar, mas sair da sua casa, pedir para um filho para levar lá no colégio para votar? O que faz o cidadão sair da sua casa, do seu apartamento, ou pode já estar na praia, para ir lá para votar? O que é o voto? O que é o voto? Einstein dizia, o que é a luz? O que é a luz? O que é o voto? O voto é a esperança. Eu digo assim, você vota na esperança. Eu acredito que o voto é a esperança. Você não vota em alguém que você não vê nele a esperança de melhorar o teu amanhã. O voto é a esperança. E eu penso que, claro, se você quiser saber exatamente o que o eleitor pensa, faz uma pesquisa de opinião pública, o eleitor pensa nisso, tu vai lá, tu diz isso. Mas o que é real? O que é fato? O que é concreto? O que tu pode realizar de real na vida das pessoas? Então, disse ao Arthur, foi deputado, sim. A barragem do Rio São Bento, uma ação conjunta entre os deputados da região, o Esperidião era o governador de estado, viabilizamos recurso, lembro do deputado Valmir Comim, Altair Guide, Clésio Savaro, Júlio Garcia, Ronaldo Benedetti. Nós tínhamos um time de deputados que destinamos atenção especial para construir a barragem do Rio São Bento. Deu voto? Não, o voto, mas foi a esperança. Exatamente. Faltou água ainda em Criciúma depois da barragem do Rio São Bento? Não faltou. A radioterapia, eu não tinha feito essa promessa quando eu fui candidato, mas está aqui. As pessoas se tratam aqui do câncer. As cirurgias cardíacas, que desde 2001 e 2002 a radioterapia, as cirurgias cardíacas, os procedimentos são realizados aqui no Hospital São José.
Agora, o nosso sonho de trazer o transplante de fígado para cá, isto vai dar voto? Não sei, mas o que eu penso é que o voto é a esperança, sabe? É você poder se comunicar de forma real, verdadeira, não prometer, sabe, sair do ilusionismo, aquelas coisas mágicas e tal, e também sair do tradicional, sabe? Porque se eu for eleito, eu vou melhorar a saúde, a educação. Calma, menos. Vamos para aquilo que é real. Hoje, fazer uma estrada pavimentar já é obrigação. A educação é obrigação de todos os prefeitos oferecer educação no Fundamental 1, Fundamental 2, com qualidade, sabe? E a saúde humanizada. Por isso aqui em Criciúma tem creche para toda mãe que quer trabalhar, quer colocar o filho em creche, tem lugar, tem educação de qualidade, crianças ganhando uniforme em vários bairros mais vulneráveis. Aqui nós oferecemos educação em tempo integral, quer saúde. Qual a cidade do Porto de Criciúma que tem 4 UPAs, como nós temos aqui? A UPA da Próspera, a UPA da Boa Vista, a UPA do Rio Maina, o Hospital Dia e Noite, na Grande Santa Luzia. Então, o voto é esperança, sabe? Então, o eleitor, ele tem que se conectar contigo, independente da faixa etária, independente da idade, o que esse candidato vai trazer para melhorar o meu amanhã. É a esperança. E penso que nós temos bons candidatos aqui da nossa região. Se ele confiar em ti, primeiro, tu tem que ter, os candidatos têm que fazer com que a pessoa confie nele. Confiou, vai levar o voto. Só para dizer, eu fiz um trabalho de pesquisa em 66 bairros para saber quem é o verdadeiro líder político ou religioso e civil. Eu só vou dar uma prévia, só do centro. Tu empatou com a Igreja Católica. Só o resto eu não vou dar porque é um trabalho meu ainda, isso aí. Mas eu fiz em 66, surpreende pessoas. E sabe o que você fala? É porque você tem o seu telefone, eu também tenho o meu, e quem está me assistindo também tem o seu. Então hoje você se comunica muito através das redes sociais. Mas deixa eu dizer uma coisa, nada substitui o olhar sincero e o aperto de mão. Exatamente. Tem o rádio, tem a televisão, que nós estamos conversando aqui, tem a internet, o homem inventou tudo, chegou até ir na Lua, agora está pensando em ir para Marte, mas nada substitui ainda o aperto de mão. E eu gosto desse negócio. Porta a porta. É porta a porta, de conversar com as pessoas, de dialogar, de ouvir as pessoas. Eu acho que a política tem que ser a da presença e a entrega. Eu acho que é isso que o cidadão espera do seu representante. Mas o que me chama a atenção e o que me interessa muito é essa classe, jovens, o que oferecer para eles participarem, o idoso. Então, o centro de convivência surgiu. Você fez um comentário da sua esposa, me chamou a atenção, até achei interessante. Tu queria fazer um campo de futebol, tu queria fazer outras coisas. É que um certo dia, eu andando com o meu motorista, e eu disse assim para o Márcio Serafim e o Dico, eu disse, olha lá em cima do morro, o que vocês estão enxergando lá? Um monte de mato. Não, olhe de novo, olhe bem o que vocês enxergam. Aí eles olharam, disse, homens de pouca fé. Lá eu enxergo um mirante, lá vai ser construído o mirante. E aí construímos o mirante. E um dia, andando com a minha mulher de carro, acho que era um sábado à tarde ou domingo de manhã, e aí eu contei essa história, né? E estava passando ali na Próspera, perto do Parque das Nações, e ela assim, o que tu enxerga aqui, Clésio? Um estacionamento de carro aqui? Não. Um campinho, uma cancha de bocha? Não. O que tu enxerga aqui, Clésio? É isso. Ela disse, aqui eu enxergo um centro de convivência da terceira idade. E sabe que aquilo me marcou profundamente, e a partir do dia seguinte nós começamos a trabalhar para construir o centro de convivência da terceira idade. Então, quando eu digo assim, de onde vêm as ideias também, né? De onde vêm as ideias? Porque o prefeito é um só, ele tem as suas ideias, mas ele tem que se cercar de pessoas do bem. Eu tive a sorte de me cercar de pessoas, apenas 5 secretários que nós tínhamos na prefeitura, mas todos eles contribuindo de forma significativa
positivamente para a cidade. E uma primeira-dama, no meu caso, assim, que me ajudou muito, né? Me ajudava muito. Não só me corrigia na forma como me vestia e falava, mas também nas ideias de fazer coisas para perpetuar na cidade, como é o caso do Centro de Convivência da Terceira Idade. Nessas pesquisas que eu faço, eu observei algo que eles interessam muito pelo candidato. Eu vou fazer uma pergunta pessoal. O que você ouve quando está sozinho? Tipo de música? Ou, assim, o que é? Vocês querem conhecer a pessoa? O que tu gosta? Sabe que... eu sou da música MPB. Não, eu gosto assim de caminhar no entorno da casa. Às vezes eu chego em casa, boto uma bermuda, está meio frio, boto um abrigo, um tênis, e eu vou caminhar no entorno da casa, caminhar sozinho, sabe? Me parece que é o momento que eu mais fico próximo de Deus, quando eu estou caminhando. Caminhar assim, tu fica com o pensamento, vai viajando, vai, aquelas ideias vão longe, aí parece que eu converso com a mãe, que já partiu, parece que eu converso com Deus, parece que é o momento de se aproximar de Deus, sabe, de um ser supremo. Eu gosto muito disso. Tá, mas não gosto de música? Claro que eu gosto de música. Eu gosto de músicas do ABBA, essas músicas da mais antiga aí e tal. Gosto de músicas religiosas também, de músicas evangélicas boas, músicas católicas boas. Então, gosto disso, sabe, assim, acho que é um momento de muita reflexão, de conversar com o desconhecido. Einstein dizia de que mais importante do que o conhecimento é a imaginação. Eu acho que um bom momento de ter boas ideias é tu estar sozinho. Muito bacana. Agora vamos para o Estado. Quem merece ser governador? Eu acho que o governador é quase que um destino. Muitos merecem, muitos têm trabalho prestado, muitos têm ideias boas para governar o nosso Estado. Eu diria o seguinte, são as circunstâncias políticas, né? Quem merece e quem pode. Por exemplo, o Carlos Moisés, meu amigo, mas nunca tinha disputado uma eleição na vida, nunca tinha participado de um projeto político. Estava na hora certa, tomou uma decisão, assinou ficha num partido, na época, o 17, e acabou virando governador por conta de uma onda. A mesma onda que colocou no poder foi a onda que tirou. Aí, no caso, o 17 o colocou e o 22 foi lá e tirou de volta e colocou no governo o Jorginho Mello. Agora, quem merece ser governador? Jorginho Mello ou João Rodrigues? Quem merece? Aquele que conhece as pessoas, que sabe se comunicar com as pessoas, aquele que faz do poder um meio para melhorar a vida das pessoas. Eu conheço o Jorginho, eu fui deputado estadual por 3 mandatos com ele. E eu conheço o João Rodrigues. O João era prefeito de Chapecó e eu prefeito de Criciúma. Semanalmente nós trocávamos telefonemas, porque eu me identificava muito com o João. E ele ligava para mim para também trocar algumas ideias das nossas ações de governo aqui em Criciúma. Então, eu posso dizer que o mais preparado em termos de governar o Estado para os catarinenses, mais próximo das pessoas, é João Rodrigues, porque conhece bem as necessidades do povo. Se o João fizer para os catarinenses o que ele fez para o povo de Chapecó, eu posso dizer sim, nós temos um estado de excelência. Nós já temos esse estado, viu, Bolan? E é bom a gente falar bastante sobre isso. O estado de Santa Catarina não começou no dia 1º de janeiro de 2023. Ele começou muito antes. A sorte de termos bons governadores ao longo de sua história e, sobretudo, de um povo que trabalha muito, de um povo empreendedor. Nós estávamos espremidos entre o estado do Paraná e o Rio Grande do Sul, e quando se falava em infraestrutura, dizia-se que Santa Catarina era o zero da BR-101. E eu posso dizer, não, nós não somos o zero, nós somos o estado que mais produz, o estado de excelência, o estado que exporta, um estado que tem um povo que acorda de manhã e trabalha. Se nós temos
A cidade que nós temos é por conta dos prefeitos e dos vereadores também, mas é principalmente por conta dos cristiumenses. E se nós temos o estado que nós temos, é por conta dos catarinenses, que faz toda uma diferença. Se tu tens 295 municípios, e os prefeitos são ruins, o estado também vai ruim. Então, se o estado é bom, porque nós temos 295 bons prefeitos. Portanto, aquele que será o governador dos prefeitos, eu penso que será João Rodrigues. Voltamos, não sai daí que a gente já volta com o programa Democracia em Dia, do canal 19. Morar bem faz a diferença. Residencial Jardim dos Lírios. Ótima localização ao lado da Via Rápida, no bairro Ana Maria. Apartamento com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e vaga de estacionamento. E esse imóvel está disponível para aluguel. Para mais informações, ligue 48 996 39 0024 e agende uma visita. Nosso atendimento é 24 horas. Essa oportunidade você só encontra aqui, no Plantão do Imóvel. Se você procura uma sala comercial ampla com ótima localização, você encontrou. Localizada no edifício Portal das Flores, aqui no bairro São Luís, na Avenida Luiz Rosso. Uma área de crescente valorização e excelente visibilidade. Sala ampla, com a opção de ampliação com um mezanino. Disponível para aluguel ou venda. Para mais informações, ligue 48 996 39 0024 e agende uma visita. Nosso atendimento é 24 horas. Essa oportunidade você só encontra aqui, no Plantão do Imóvel. Edifício Mediterrâneo, a 1 quadra do mar, no Balneário Rincão. Vamos conhecer? Esse apartamento contém 2 dormitórios, sendo uma suíte, um banheiro social, sala e cozinha conjugadas, área de serviço, espaço gourmet com churrasqueira, elevador e vaga de garagem. Com uma entrada mais financiamento bancário, esse imóvel pode ser seu. Essa oportunidade você só encontra aqui no Plantão do Imóvel, na RTV, canal 19. Ficou interessado? Chame aqui. Voltamos com o programa Democracia em Dia, na RTV, canal 19. Clésio, você quanto prefeito, eu observei que você considerava 4 pilares. Uma cidade humana, uma cidade inteligente, uma cidade eficiente e uma cidade sustentável. Observei também que a sua equipe era uma equipe de montava bons times com poucas pessoas. É 11 que vão jogar, é 5 que vão jogar. Com boa técnica, boa política, do combinado a diversidade, não todos iguais. Trabalhava com planejamento estratégico e gestão intensiva. Como é que para ti a palavra trabalho? O que leva a isso aí? Tu ojeriza quem não gosta do trabalho? Não, Bolan, é assim, é que as pessoas dizem, Salvador trabalha demais, Salvador é maluco, trabalha de segunda a segunda, sábado, domingo e tal. Não, quem diz assim que eu trabalho demais é porque não sabe de onde eu vim, como é que era o trabalho. Eu vim de uma família, de um pai e de uma mãe, naturalmente, com 8 irmãos. O meu pai saía de casa às 3 da manhã de bicicleta, naquela, acho que era Monarch, que tinha como é que se diz, um dínamo na frente que acendia o farol. Ele colocava um saco plástico no peito para não pegar gripe, porque era muito frio e pegava o sereno. Saía lá da Vila São Jorge, ia na São Marcos ali, né? Ia trabalhar lá no Poço 3 para tirar a tabela, que se diz, tirar a quantidade de vagonetas de carvão. E depois saía direto da mina, só dava de chegar os dentes brancos e o olho, ia direto para a roça, trabalhar a terça parte, para a gente tocar um engenho de farinha. Então, aquilo que era trabalho. Hoje você sai de casa, será 5h30, 6 horas, bate na chave, o carro pega, já liga o rádio, já liga o ar-condicionado,
tem até carro que tem aquecedor de banco, tem outros que aquecem até o volante. Então tu sai de casa, tu vai trabalhar para o teu local de trabalho, de uma tranquilidade. Trabalhar era do tempo dos nossos pais, dos nossos avós. Hoje só não trabalha quem não quer e tem serviço para todo mundo. Por isso, Bolanquim, mas o Salvador às vezes assim judiava demais, a equipe judiava nada. Eu pegava um morador de rua e dizia, vem cá, bicho, se tu estás doente, nós vamos te curar, nós vamos te tratar. Mas se tu tiver com saúde, nós vamos te dar o que comer, roupa, uma pá e uma enxada, e tu vai trabalhar. E se tu não quiseres trabalhar, acredite, esta não é a tua cidade, vaza daqui. É assim que se faz. Não é justo. Sabe quanto é que custa um morador de rua para o poder público? 3, 4 mil reais. Aí tu pega uma mulher, uma moça, uma jovem, que trabalha o mês todo na indústria, no comércio, na cerâmica, enfim. Às vezes ela não ganha isso. E aí tu vai tratar esses malandrão, e as pessoas que acordam de manhã ficam o dia todo trabalhando para te pegar o dinheiro público e tratar o malandrão, não dá. Então, é porque eu venho do trabalho. Né? Também respeito quem tem opiniões divergentes sobre isso. Mas essa questão, mas o salário não era... Não, comigo era humanizado. Aliás, deixa eu dizer uma coisa, a grande maioria da equipe da prefeitura gosta de um líder que gosta de trabalhar. Nós governamos a cidade com 5 secretários e não tínhamos secretário adjunto. O nosso comprometimento do gasto com o pessoal não ultrapassava 32%, ou seja, daquilo que a prefeitura arrecadava, o máximo era 32% comprometido com o pessoal. Eu sei de prefeituras que ultrapassava 50%, 54%, mas era trabalho e uma equipe extremamente comprometida. Eu sei, Célio, que tu gosta bastante de futebol. Eu não sou muito ligado a futebol, mas eu assisti um documentário da Copa de 70, e me corrija, por favor. E aí na Copa de 70, o pessoal estava com um negócio na cabeça porque eles iam enfrentar o Uruguai. Me parece que foi com o Uruguai que o Brasil perdeu a Copa do Mundo em 1958 no Maracanã. E o goleiro era o Barbosa. Pô, parabéns, era o Barbosa. E aí o pessoal estava com trauma de enfrentar o Uruguai por conta de 12 anos atrás que tinha perdido. E aí o Pelé falou uma coisa para o time. A Copa de 58 não foi por conta do Barbosa. A culpa não foi do Barbosa. A culpa foi de um time. Quando eu falo isso, eu chego a me arrepiar. A culpa foi de um time. Houve uma falha? Houve. Mas antes da falha dele, quantas falhas houveram até que alguém lá, não sei quem é jogador, que chutasse a gol? Então, não foi do Barbosa. Então, o gestor público tem que entender que quem está com ele é um time. E quando ganha, é o time que ganha. E quando perde, é o time que perde. Então, quando o prefeito vai bem, é um time que ele escolheu que foi bem. E quando dá errado, não vai procurar o Barbosa para botar a culpa no Barbosa. É o time que também falhou ao longo do caminho. Eu tive a sorte de escolher um time bom, um time comprometido, que trabalhava de manhã, à tarde, à noite, pessoas que não tinham horário no final de semana, o prefeito ligava e atendia de pronto, porque a cidade ela é um organismo vivo, ela não para, ela não começa segunda-feira às 8 da manhã e para às 5 da tarde. A cidade ela gira 24 horas por dia, as cerâmicas estão rodando, as indústrias estão rodando, o hospital está funcionando, então a cidade ela é um organismo vivo. E quando tu resolver um problema, te prepare, tem outros problemas para resolver. Eu não gostava muito quando o pessoal chegava lá no gabinete e dizia o seguinte: prefeito, eu perguntava, como é que está na cidade? Está tudo certo. Mas está tudo certo? Não, eu quero é problemas. Eu quero é resolver problemas. Nós estamos aqui para resolver problema das pessoas. Então esta é a equipe que tu monta. Nós temos um problema. Vamos lá para resolver. Porque o prefeito, ele é o titular dos problemas que tem na sua cidade.
Se tem um problema ali, mas isso aqui, essa rodovia aqui é do Estado. Tá, tu quer o quê? Que os moradores ou quem passa pela rodovia vai lá falar com o governador? Não. Tem o deputado estadual, tem o deputado federal, tem o prefeito. O prefeito, ele é o responsável, ele é o titular dos problemas que tem na sociedade. Ele tem que resolver os problemas. Pode até não resolver, mas a responsabilidade é dele. Então, prefeito tem que ser prefeito 7 dias por semana. E aí você trabalha numa cidade humanizada, uma cidade de oportunidades. Mas a segurança é do governo do estado, mas o município pode colaborar muito, oferecendo educação em tempo integral, oferecendo áreas de lazer como nós oferecemos, o Parque da Próspera, o Parque das Nações, o Parque dos Imigrantes aqui no Rio Maina, o Parque da Prefeitura. Eu digo, é a nossa praia, né? Nós não temos praia, mas nós temos os parques. É o Parque da Santa Luzia que nós compramos o terreno da Dona Catarina Serafim, aí o Vaguinho e o Salésio concluíram esta obra, compramos o terreno para fazer o Parque da Quarta Linha, para construir também um parque na Quarta Linha. Então, a cidade é isso tudo, né? A cidade é o nosso orgulho, é um pouquinho de cada um de nós. Clésio, eu posso classificar então como, eu sempre digo isso para as pessoas, que eu dou palestra, eu falo sobre política. Votem naquele que gosta de gente. Assim, não, eu não vejo outra forma assim. As pessoas me perguntam, viu, Bona, e vinha muitas pessoas de fora e até hoje, Salvador, como é que esse negócio assim de prefeito, de fazer? Não, fazer tem que ter vontade, né? Eu digo, quando você não tem vontade, nem do banheiro tu vai, né? Então, assim, tem que ter vontade de fazer as coisas. Mas antes disso, tem que gostar de gente. Você não precisa gostar de gente. Não, mas eu gosto de outras coisas. Eu gosto de plantar eucalipto, então vai plantar eucalipto. Não, eu gosto de criar galinha, vai criar boi, vai fazer outra coisa. Para estar na política, você precisa gostar de gente. Claro que o médico tem que gostar de gente. Um advogado tem que gostar de gente. Um comercial e um comerciante tem que gostar de gente. Enfim, nós temos que gostar de gente. Mas se você não gosta de gente, você não vai dar certo na política. Não entra na política. Não entra nessa. Não vai fazer qualquer outra coisa. Vai te isolar do mundo. Mas para você viver em sociedade, você precisa gostar de gente. E eu vejo aqui, Criciúma, ela é ímpar. É uma cidade diferente. Você vai no sábado de manhã, na Praça Nereu Ramos, pessoas que não são médicos, que não são políticos, pessoas são de diversos setores da sociedade e tal, e vão na praça para se encontrar. Porque o ser humano, ele foi feito para dialogar, para conversar, sabe? Nós precisamos disso. Não tem prisão pior do que o isolamento. Exatamente. O que seria o fracasso para você agora? Algo que vai te deixar muito decepcionado? Olha, assim, é uma pergunta nova, né? Porque as perguntas que elas vêm assim, por que tu quer ser deputado? Por que tu queres ser o prefeito da tua cidade, ou tu quer ser governador, senador? E o que pode te frustrar na vida? Exatamente. O que pode me frustrar na vida? É decepcionar. Para mim, seria uma grande decepção, um grande fracasso na minha vida pública, eu decepcionar aqueles que me elegeram, sabe? Isso, a sociedade como um todo, porque eu posso não ser o candidato de todos, mas eu tenho que ser o político de todos. É igual assim. O Vaguinho não foi eleito com 100% dos votos, mas ele é o prefeito da cidade. O governador não foi eleito com 100% dos votos, mas ele é o governador do estado de Santa Catarina. Eu posso não receber todos os votos, mas eu serei o representante de todos. Esse é o papel. Então, a frustração da minha vida, a decepção, o fracasso seria eu decepcionar aqueles que me elegeram. Por isso, na minha primeira eleição de deputado, fiz 27 mil votos, na segunda 48, e em 2006, na minha última eleição para deputado, nós alcançamos 59 mil votos, sempre votações crescentes. E é raro, e é difícil tu crescer, porque tu tem um desgaste, tu tá trabalhando com desgaste de 4 anos, tu está trabalhando com desgaste de 8 anos, depois tu está 12 anos no poder,
tu ainda tem um crescimento, isso é característico de quem gosta de gente. Eu falo para ti, dessa forma, naturalmente, se não fosse, eu não falaria. Uma coisa que eu gosto de mim é que eu não puxo o saco de ninguém. Então eu falo o que eu penso. Vamos dizer, você disse que a única forma, que o fracasso para você seria isso, decepcionar quem confiou em ti. Seria um fracasso. Seria um fracasso porque às vezes eu chego em casa, assim, geralmente nos finais de semana, onde a gente cumprimenta muitas pessoas, e essa mão aqui, às vezes, olha assim, quantas mãos essa mão aqui apertou, né? Quantos olhos esses olhos hoje enxergaram. E às vezes assim, a gente pega uns que aperta a mão forte, sabe? Assim, é 1, 2, mas no final do dia, assim, sabe, que chega até ficar meio inchado, chega a dar dor no músculo, mas assim, é um aperto de mão. O aperto de mão. O olhar sincero é onde eu encontro forças para continuar na caminhada. Eu gosto muito disso. Que bacana. Nós temos ainda um tempo, né? Então, eu ia falar sobre inovação. Eu fiz campanha numa cidade de São Paulo, que ela foi considerada a cidade de maior sustentabilidade no país, Mogi das Cruzes. Lá tem a muralha, que vocês devem conhecer, muralha de segurança digital cercando toda a cidade, escola clínica transtorno do espectro autista, é uma das primeiras no país, depois que se começou, estou falando de 8 anos atrás, 8 a 6 anos, depois que se começou a falar em autista. Lá foi usado, nós preparamos um candidato que não sabia nem o que era política, nem o termo político. Ele se tornou 2 vezes vereador. A primeira ele foi o último colocado, chegou em casa o filho, mas tu foi o último, né, pai? O gurizinho, ele queria dar uma porrada no guri. Na outra ele foi o mais votado do Vale do Paraíba. E aí um deputado já se comprometeu numa verba para o hospital, escola-hospital. Tu vai ficar, porque o nível autista tem 3 níveis. Depois tu vai sair preparado daí para a escola normal. Mas lá tinha 18 entre médicos, físio, psicológico e tal, 18 pessoas só fazendo esse tipo de trabalho. Era 11 mil pessoas com espectro autista. Então, COI, Centro de Operação Integrada. Qualquer carro que entrasse na cidade pela placa, tu já saberia de onde que é e qual é a história dele. Clínica Caramelo e os Pets, tu já fez aqui. Sim. Vagalume infantil, que é só de criança. Está pronto lá. O ROMO, que é a Ronda Ostensiva Municipal, tu gosta muito disso, né? Pipa Hub, aqui já tem também. Totem de segurança. Vocês sabem o que é isso? Totem de segurança. Eles são altos, eles estão conectados com esse centro de operação e eles ficam normalmente em praças, escolas. Tu tem um botão de um lado e do outro. Tu vê mais ou menos alguma situação, tu aperta para não ficar marcado por algum bandido. Já cai direto lá e já vão direto nesse assunto. Então, totens de segurança foram comprados na época 24 nesse local. E reduziu em mais de 38% os crimes e pequenos roubos, então, com essa instalação desses totens. Parece um foguete, mas ele é sutilmente, tu só aperta aqui, faz de conta que tu está passando, mas tu está vendo lá, tu fazer alguma coisa. Então, a inovação, e eu vejo em Criciúma também muita inovação. Não nessa qualidade aqui, nessa quantidade, mas eu vejo muita qualificação. Então, o que tu vai fazer? É uma das tuas propostas também? Assim, há uma diferença muito grande entre, né, você conhece bem essa realidade, né, Bruno? É o executivo e o legislativo, né? Isso não daria para dizer que o deputado vai fazer isso. É uma coisa que está muito assim na competência, no poder discricionário do prefeito, sobre essa responsabilidade, mas eu posso dizer de que a cidade de Criciúma, ela teve um avanço significativo. Eu acho que começou lá com outros prefeitos, né, mas eu diria assim, do Dr. Rui Wilson para cá, quando ele imaginou em tirar a ferrovia que passava no centro de Criciúma, construiu uma outra ferrovia lá fora,
para que depois pudesse ser retirada esta daqui. E aí tem obras que elas ultrapassam, elas transcendem algum governo. Então, porque tem projetos de governo e tem projetos de cidade. Exatamente. Então, a cidade tem projetos. Eu acho que o choque de gestão colocou Criciúma nesse caminho. Muito do que você falou aí pode ser copiado. Muito do que fizemos aqui também foi copiado. E tem coisas que você não precisa descobrir. Tem outras cidades que já descobriram. Então, essa troca de experiência com outras prefeituras é que funcionam bem. O que eu posso dizer assim, acho que estamos caminhando para o final da nossa conversa, né? Finalizando aqui a nossa conversa, dizer que Criciúma teve a sorte de ter bons prefeitos. E se eu fiz mais, é porque também eu tive mais tempo de poder. Mas também, como disse certa vez Isaac Newton, se hoje enxergo mais longe, é porque eu estou de pé sobre ombros de gigantes. Porque antes dele, outros físicos e matemáticos trabalharam a lei da gravidade, enfim. Foi muito fantástico essa frase. Então, se eu fiz mais, é porque outros também deixaram uma cidade bem encaminhada para mim. Aquele que está hoje também pegou uma cidade bem encaminhada. Então, cada um, ao longo do seu mandato de 4 anos, eu tenho certeza que deu sempre e dará sempre o melhor de si para fazer desta cidade uma cidade cada vez melhor. E aquele que vai ser eleito também terá este compromisso de dar o melhor de si para representar a sua região, a sua cidade e, claro, o Estado. Mas, sobretudo, ao finalizar esse nosso bate-papo aqui, não esqueça de votar em candidatos da nossa região. E o programa, Programa Democracia em Dia, sabe que a beleza da democracia ela está exatamente na divergência das ideias. Não deixa que o radicalismo atrapalhe, afaste as pessoas que você mais gosta. A gente vê muito isso hoje por causa de política, irmãos não conversando com irmãos. Mas a beleza da democracia está exatamente na divergência das ideias. Ótimo. Bacana o programa, viu? Ótima conversa com vocês. Feliz. Agradecemos Obrigado a sua audiência, né? Agradecemos ao ex-prefeito, o costume quase que eu falar prefeito. E esperamos para a próxima entrevista que nós teremos. Cleiton Salvar, muito obrigado. Foi uma conversa maravilhosa, uma conversa light, uma conversa tranquila e de muitos resultados. Boa conversa, adorei.